capítulo 15, eu perdi de vista quantas vezes eu já falei em cima desse texto. E esse texto é um dos que eu acho mais belo de todo o Novo Testamento, tem vários, mas no Novo Testamento aqui, Jesus com seu discurso, todo o livro de João é perfeito. Eu acho que dos evangelhos, para mim, o preferido é o Evangelho de João, claro, obviamente, que o Evangelho de João ele escreve com o coração. Você vê que Mateus, Marcos, Lucas, tem muita técnica, muito conhecimento, muita intelectualidade ali, muitas comparações. E no Evangelho de João, você não vê isso, você vê alguém que escreve com o coração, alguém que conseguiu captar o coração de Jesus, aquilo que Jesus queria falar em sua essência e colocar no papel. É muito difícil isso, né? Você sabe que o processo de escrita é muito difícil. Tem gente que sabe, consegue ler muito bem, falar muito bem, explicar muito bem, mas quando a gente diz assim, coloca no papel isso parece que trava, a pessoa não consegue. E João não. João, ele conseguiu, o Evangelho de João conseguiu ouvir e conseguiu escrever com o coração, com a emoção. E isso é muito interessante na escrita de João. Jesus vem no seu discurso, desde o capítulo 13, que ele lava os pés dos discípulos, inclusive ele lava os pés de Judas, que o traiu, que iria traí-lo, ele lava lá os pés. Depois ele chega no capítulo 14, vai dizer que ele é o único caminho que leva a Deus. Nesse capítulo 14, belíssimo, que Jesus explica sobre a vida eterna, sobre o céu, o primeiro momento em que Jesus vai falar sobre o céu, sobre um lar existente na eternidade, mais do que esse lar que temos aqui na terra. E no capítulo 15, Jesus vai falar sobre essa videira verdadeira, e a partir do versículo 1 ele vai dizer assim, todos acharam João 15? Amém? Diz assim o texto: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora. Todo um ramo imprestável e seca, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Só até aqui, que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Antes de celebrarmos a ceia e participarmos da ceia do Senhor, eu queria pensar um pouco sobre esse texto com os irmãos, porque esse texto é de uma sutileza e de uma profundidade muito grande. Porque Jesus aqui vai, de alguma forma, de alguma maneira, ir de encontro a todo o pensamento que o judeu tinha a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito do plano de salvação que Deus iria dar ao mundo. Até porque ele já começa de uma forma de bater de frente mesmo, quando ele fala que ele é a videira verdadeira. E videira para o judeu é o povo de Israel. Todas as metáforas que Deus usou no Antigo Testamento falando de videira, ele está se referindo ao povo de Israel. E aí Jesus já começa o seu discurso dizendo, não é o povo de Israel em si, eu é que sou a videira. E aí vocês precisam fazer para que vocês também possam ser a videira, permanecer em mim. E é muito nítido que não tem nem como pensar em falar em outra coisa nesse texto, a não ser pensarmos um pouco dessa ideia de permanecer.
Você percebe como se repete esse verbo aí o tempo inteiro? Até o versículo de número 11, você vai ver aí 11 repetições. Até o versículo de número 8, você vai ver aí pelo menos 8 repetições desse verbo permanecer. E no português, permanecer dá uma ideia de quê? Quando eu digo assim, ó, permaneça aí, é uma ideia estática, parada. Então, quando a gente diz assim, permaneça, estamos dizendo que você tem que ficar quieto, parado. No grego não é isso, não é essa ideia estática. Quando ele fala de permanecer, é como se nós tivéssemos, no grego está lá meno, que é o verbo para permanecer, é como se estivesse no gerúndio, é como se você estivesse em movimento. Quando Jesus diz assim, permaneçam em mim, ele não está dizendo fique parado, mas fique em movimento, porque permanecer em mim não é ficar estático. Permanecer em mim é continuar evoluindo, é continuar crescendo, é continuar se desenvolvendo. Então esse texto é muito importante, porque nós vivemos numa geração completamente instável. No mundo de Jesus já existia essa instabilidade, mas hoje a gente vê isso muito mais. Hoje nós vivemos uma instabilidade tal que nós não conseguimos manter o mesmo ritmo por muito tempo. Nós não conseguimos manter o nosso sistema de continuidade, continuação, com a mesma empolgação, com o mesmo vapor, com o mesmo gás o tempo todo. Em algum momento da nossa vida a gente repensa. Em algum momento da nossa vida, a gente começa com toda a força, com todo o gás, com toda a vontade, com todo o ânimo, com toda a nossa garra, e com o passar do tempo, parece que nós deixamos de olhar para a videira verdadeira, e olhamos para aquilo que nos cerca, de maneira que isso não causa mais empolgação em mim, e eu não consigo dar continuidade. Vivemos uma instabilidade muito grande. Nós não conseguimos mais fazer planos a longo prazo e permanecer nesses planos. Nós não conseguimos mais traçar metas para a nossa vida e de alguma forma, de alguma maneira, perseverarmos, persistirmos até que essa meta seja alcançada, por causa exatamente desse cenário instável que nós vivemos. E não era diferente aqui com o povo de Israel, até porque o povo de Deus aqui nesse momento estava nesse trâmite de quem acreditaria. Várias filosofias e conceitos de religião perduravam ali. E eles iam para um lado e não era aquilo. Eles iam para o outro lado, também não era aquilo. E Jesus está dizendo, vocês precisam tomar uma atitude, uma decisão na vida de vocês. E a decisão mais sábia que vocês precisam tomar é permanecer em mim. Porque enquanto vocês estão procurando coisas para satisfazer e preencher o vazio do seu coração, você vai perceber que sem mim, vocês não vão ser plenos. Sem mim, vocês não vão conseguir a estabilidade. Sem mim, vocês vão conseguir vivendo nessas instabilidades da vida. E é por isso que Jesus chama a atenção, exatamente porque se nós mantemos o nosso ritmo de instabilidade com as coisas, até casamento, né? Tem gente que não consegue ficar casado por muito tempo. Você percebe que a pessoa casa, principalmente famoso, pobre também, né? Mas a gente que tem mais acesso à vida do famoso do que do pobre. Mas o famoso, você vê lá, gasta milhões no casamento. Não é isso? Milhões. Faz um casamento assim que, se fosse depender do investimento, duraria para sempre, de tanto investimento que fez. Mas aí, quando vê, 3 meses. Acabou o casamento, acabaram as coisas, o amor ali acabou. E aí seguem exatamente o que... Lembra de Vinícius de Moraes? Vocês já ouviram falar de Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes casou 9 vezes. Eu acho que só o Fábio Júnior está se aproximando, né, dessa quantidade de vezes, né? Também, né? Nem quis citar isso, porque misericórdia. Fruto de uma instabilidade que perdura e ninguém consegue permanecer mais. Quer ver? A gente não consegue mais permanecer muito tempo, nem num culto.
Percebe que a gente está aqui no ritmo de culto e a gente começa a prestar atenção, daqui a 10 minutos o nosso pensamento está em qualquer outro lugar, menos no culto. Você já pensou por isso? No caso, nesse momento, né? Nesse exato momento, tem gente que está com a mente vagueando, está aqui de corpo presente, mas às vezes até concorda com você, não sabe nem o que você está falando. Está falando uma coisa, Deus vai punir você, amém, pastor. É isso mesmo, bota fé, hein, ó, maravilha. Porque nós não conseguimos nem ficar quieto na nossa mente, para viver o momento, fruto de uma instabilidade. E aí Jesus, vendo a instabilidade dos discípulos, mostrou exatamente para eles a importância de permanecer em Cristo. É como se ele dissesse assim, vem cá, vocês vão ficar nesse movimento até quando? Vocês vão ficar nessa instabilidade até quando? Vocês vão ficar em dúvidas até quando? Permaneçam em mim. E permanecendo em mim, você terá vantagens na sua vida. Qual é a vantagem de permanecer? Ou quais são as vantagens de permanecer em Jesus? E por que vale a pena? Talvez a grande pergunta que eu faça para esse texto é, por que Jesus enfatizou várias vezes, permaneça, 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 permaneça? Por que Jesus enfatizou várias vezes isso? Para dizer assim, vale a pena. Por que vale a pena permanecer em Jesus? Eu queria destacar algumas coisas nesse texto. A primeira delas, tem no versículo 2, que Jesus é bem forte quando diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. E todo ramo que dá fruto, ele o quê? Poda, para que produza mais ainda. E esse texto fala conosco porque vale a pena permanecer em Cristo, e quando permanecemos, aprendemos com o processo, mas nós focamos muito no resultado. O que Jesus está querendo dizer aqui? Todo ramo que não está em mim, eu vou cortar, jogar fora, não serve, porque não vai produzir fruto se não estiver em mim. Mas se você estiver em mim, saiba que o processo de permanência passa pela poda. Entendeu isso? E esse processo de podar é um processo doloroso. Jesus está dizendo assim, você vai permanecer em mim? Ok. Mas saiba que você vai estar sendo trabalhado por mim. É essa a ideia de Jesus. Eu vou podar você. É por isso que em muitos momentos da nossa vida, nós não entendemos o porquê que nós servimos a Jesus, que nós permanecemos em Jesus, nós fazemos tudo o que Jesus pede para nós, mas aí a nossa vida é marcada por problemas, lutas, dificuldades, coisas dolorosas acontecendo tanto dentro da gente quanto fora da gente. E aí a gente pergunta assim, por que é que mesmo eu tentando dar o máximo de mim, eu tentando fazer o meu melhor, por que a minha vida vira de ponta cabeça? Você está sendo trabalhado por Deus. Isso é fruto de quem permanece em Cristo. Quem não permanece em Cristo, ele já é cortado. É por isso que ele não sente quando a poda passa. É por isso que ele não sente quando algumas coisas angustiantes acontecem na vida de outras pessoas. Porque essas outras pessoas que permanecem nele, ele está podando. E na linguagem grega eu estou trabalhando em você. E esse trabalhar meu em você é doloroso. Mas qual é o objetivo de podar? Qual é o objetivo de podar? Crescer melhor, florescer, produzir mais frutos. Passa pelo processo. A metáfora que Jesus usa aqui é para dizer assim para a gente, você vai permanecer em mim, mas não estranhe se algumas coisas doerem em você. Não estranhe se a sua vida virar de ponta cabeça. Não estranhe se algumas coisas não derem certo para você, porque eu estou trabalhando em você.
É naqueles momentos em que nós chegamos diante de Deus, e quantos de nós não já fizemos isso, que nós não temos força nem para orar. A gente às vezes passa por isso, e não tem pecado nenhum de reconhecer isso. Tem momentos na nossa vida que a gente não consegue nem orar, e não é por falta de tempo, não é porque a nossa agenda é cheia, é porque tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos lidar com algumas coisas que acontecem. Tem alguns momentos que nos faltam palavras, tem alguns momentos da nossa vida que a gente não consegue explicar absolutamente nada. Tem momentos que acontecem coisas conosco que nós não temos explicação e razão nenhuma por que está acontecendo isso. E aí a gente chega diante de Deus para elevar a Deus a nossa oração e não sai nada. E a gente não consegue dizer nada. E a gente não consegue esboçar nada. Tamanha é a angústia, a dor, o sofrimento, tamanha é a incerteza, as dúvidas que nos cercam, que nós não conseguimos orar. E aí algumas pessoas podem até dizer que é falta de fé. Não é falta de fé, muitas vezes é falta de força. É falta de motivação, é fruto de coisas que acontecem fora da gente, que interferem dentro de nós, e nós não encontramos força nem para orar. E aí a gente não entende porque isso acontece na vida de um servo do Senhor. Acontece porque nós estamos sendo trabalhados por Deus, e quando estamos sendo trabalhados por Deus, tem que mexer em algumas coisas. Deus precisa mexer em alguma coisa dentro da gente. É importante que Ele vire a nossa vida de ponta cabeça. É importante que Ele nos coloque por avesso, para consertar coisas dentro de nós, para que possamos ser aquilo que Ele quer que sejamos, para que nós alcancemos aquilo que Ele quer que alcancemos. Mas para isso, Ele precisa mexer na gente. Ninguém que é tocado por Deus, ninguém que permanece em Cristo, permanece do mesmo jeito. Mesmo que o vaso se quebre, que é preciso que ele se quebre em alguns momentos, Deus ele não vai comprar um vaso novo para colocar na sua vida, Ele vai refazer esse vaso que é a sua vida. E para refazer vai ficar marca, para refazer vai doer, para refazer Ele vai ajustar coisas, porque Ele precisa trabalhar na gente. Se Ele não fizer isso na gente, nós nunca iremos crescer. E jamais produziremos frutos para a glória dEle. É por isso que Ele mexe mesmo. É por isso que coisas tocam dentro da gente que machuca demais. Porque são coisas que Ele precisa trabalhar dentro de nós. Por isso que Jesus diz, se você permanecer em mim, todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza mais frutos ainda. Porque o objetivo de sermos mexidos por Deus é para crescermos. E aí a gente entende que nunca seremos pessoas diferentes se Deus não mexer na gente. E nunca seríamos as pessoas que somos hoje se Deus não tivesse mexido na gente. Já falamos aqui em alguns momentos que é muito fácil quando nós estamos diante de Deus, orando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na vida da gente. Não é fácil isso? Quando Deus abre uma porta durante a semana. Geralmente, quando a gente reconhece isso, a gente comemora vindo para a igreja. Vem para a igreja. E aí eu vou lá agradecer a Deus. Chego na igreja cheio de vontade. E aí as músicas não são diferentes? A gente canta diferente, a gente está animado, a gente cumprimenta, fala até com gente que a gente nem fala. A gente abraça até a Ariadne. Quando a gente está animado, a gente começa um movimento. E aí a gente começa a agradecer a Deus. Todas as músicas parecem que contribuem, né? E a gente, é isso mesmo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus fez, Deus aconteceu. Agora, quantos de nós, honestamente falando, quando estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por coisas que nos angustiam, a gente chega diante de Deus e diz assim, Deus, muito obrigado por esta luta. A gente pede a Deus para tirar da gente, né? Diz, Deus, tira de mim essa angústia, tira de mim essa dor, tira de mim esse encosto, tira de mim esse desânimo, tira de mim tudo isso, Pai, me limpa. Agora, chegar honestamente diante de Deus e dizer assim, Deus, muito obrigado por esta luta que eu estou enfrentando. Isso é difícil de fazer.
E por que é difícil de fazer? Porque muitas vezes não compreendemos que Deus está trabalhando em nós. E sem esse trabalho de Deus em nós, nunca seríamos as pessoas que somos hoje. E jamais seremos as pessoas que Deus quer que sejamos. É por isso que Ele trabalha na gente. Ele trabalha porque Ele vê o resultado. Ele está trabalhando na gente, a gente está reclamando. Ele está trabalhando na gente, está questionando. A gente está trabalhando na gente, está querendo chutar o balde. E Deus está dizendo, filho, o resultado está lá na frente. Relaxa. Fica tranquilo, respira. Você não vai morrer com isso. Eu só estou trabalhando em você. Mas no final vai ser um vaso novinho. E você vai ser o que eu quero que você seja e vai produzir fruto. Para a glória do Senhor. Então, irmãos, quando nós permanecemos em Cristo, nós aprendemos com o processo, que é o trabalhar de Deus na nossa vida. E por que a gente vive esse processo e aprende com o processo? Que a gente olha para o resultado. Então, quando você estiver aí angustiado na sua vida, saiba que Deus tem um futuro de glória para você. Eu gosto muito de conversar, tá, irmãos, com os nossos irmãos pentecostais. Eu gosto mesmo. São pessoas animadas, são pessoas servas do Senhor, maravilhosas. Tanto é que nós temos aqui na igreja alguns, né, que permanecem aqui ainda na igreja, graças a Deus. Eu achei, virou até diácono. Gente que vira diácono, tem arcanjo, tem tudo aqui dentro, né? Isso é legal. Mas eles têm uma frase que eu acho maravilhosa, né? Tem aquela frase dele, quanto maior a luta, maior é. Foram eles que criaram isso. E eu acho isso fantástico, porque isso mostra exatamente a forma como nós encaramos o processo. Como nós encaramos a vida acontecendo aqui, agora, as coisas que nos cercam. E aí, quanto maior for a luta, maior vai ser a vitória. E a gente precisa crer nisso. Então, se você olha para a sua vida agora, e você vê que a sua luta é grande demais, maior ainda será a sua vitória. Maior ainda será onde Deus quer te colocar. Maior ainda será aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque nós aprendemos com o processo, mas nós visamos o resultado. O processo é podar, o resultado é produzir frutos para a glória do Senhor. Mas tem uma outra coisa que esse texto aqui fala conosco, caminhando um pouco com o texto, no versículo 4, consequência disso, ele vai dizer assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não produzirão frutos a menos que permaneçam em mim. E ele vai falar aqui exatamente do resultado, produzir frutos. O que isso quer dizer para a gente? Que vale a pena permanecer em Cristo, porque quando permanecemos nele, segundo o texto, nós passamos a ser cristãos proativos. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, vocês produzirão frutos. Vocês vão produzir frutos para a glória do Senhor. E o que é produzir frutos para a glória do Senhor? É ver milagre acontecendo? É ver Deus me dando um carro do ano? É ver Deus me dando mais uma oportunidade de comprar minha 4ª casa? Isso não é produzir frutos para a glória de Deus em si. Mas produzir frutos é ser proativo. É ser alguém que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, para produzir, para fazer com proatividade. Então, o que Jesus está querendo propor aqui é, quando você permanece em mim, você, além de não ser a mesma pessoa e não permanecer a mesma pessoa, você não vai ficar sem produzir nada. Você isso vai te pôr em movimento. Você não vai ficar parado, permanecendo em mim, esperando que um dia eu retorne, que os céus se abram e Jesus venha buscar a igreja. O que ele está dizendo não é isso. O que ele está dizendo é, se você permanecer em mim, você vai saber exatamente o que tem que fazer. Você vai ser proativo. Então, existem algumas vertentes, né? Você tem aquelas pessoas que são passivas. Pessoas que são passivas, cristãos passivos, são aqueles que se converteram, estão lá na sua vida com Deus, mas ela não produz nada. Ela continua sendo a mesma pessoa,
desde a sua conversão. Não muda temperamento, não muda caráter, não muda relacionamento. É uma pessoa que não lê muito a Bíblia, que não ora. É uma pessoa que vem para a igreja de vez em quando, às vezes, geralmente agora, depois de pandemia, só para a ceia. A ceia é maravilhosa. Gente, só abrindo parênteses, isso aqui não vai te abençoar não, tá? Se você veio buscar a bênção e sumir, perdeu. Isso aqui não vai te abençoar. Isso aqui é símbolo. Apenas um símbolo. Isso aqui é suco dos bons, graças a Deus, e o pão do supermercado. Ok, nada de diferente aqui. Você não acha que vai pegar isso e vai ser abençoado durante a semana? Não é. Ok? É apenas um símbolo. Fecha parênteses. Então tem muitas pessoas que continuam vivendo o seu ritual, vem para a igreja, dá o dízimo é maravilhoso, né? O dízimo não, eu dou meu dízimo. Dá o seu dízimo, vem para a igreja, participa da ceia, mas a sua vida continua a mesma. Não muda nada. São cristãos passivos, não se envolvem com as coisas de Deus. E quando vem só critica, não se envolve com passividade. Tem os cristãos ativos. São aqueles bons cristãos que faz aquilo que você pede para ele fazer. Mas ele só faz aquilo que pedem para ele. É uma pessoa ativa, frequenta mais a igreja, está servindo no ministério, mas não faz nada além do que foi pedido. A proposta de Jesus para os discípulos é ser um cristão proativo. O que é ser proativo? Você faz além do que te pedem, além do que é a sua obrigação em fazer. Qual é a minha responsabilidade de servo de Deus? Eu frequentar uma igreja, eu ler a Bíblia, eu orar, eu participar do ministério. O que é a proatividade? A proatividade é quando você sabe que pode fazer o seu melhor, fazer mais. E esse fazer mais te coloca não como um peso, mas como um prazer. Servir a Deus, para quem é proativo, nunca vai ser um peso. E aí a gente entende aquela discussão teológica, em que começam a pegar Efésios capítulo 2, e juntar com Tiago, e Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A gente está vendo aí? Eu já estou salvo, basta, eu não preciso produzir nada. O texto bíblico está dizendo isso, não vem de obras. Aí Tiago vai rasgar o verbo, o Tiago da Bíblia. Tiago da Bíblia vai rasgar o verbo e vai dizer assim, a fé sem obras é morta. E aí a gente diz assim, tá, a gente segue Paulo ou Tiago? Os dois. Porque a Bíblia, ela é uma revelação completa. Um texto complementa o outro. O que Paulo está dizendo é, eu não vou ser salvo por praticar obras, para que ninguém se glorie, porque senão a gente vai estar disputando quem está numa mansão maior e outra menor. Se a gente vai chegar no céu e vai comparar, porque é que o Kiko tem lá 2 carros na garagem no céu, mora numa casa em frente da praia, e porque eu que era da mesma igreja, ouvia o mesmo pastor, suportava as mesmas pessoas, estou com um carro apenas e morando em um outro cômodo. Você compara, você vai comparar. Por Paulo está dizendo, não é isso, salvação é graça, não é mérito, não é aquilo que você faz por Deus, mas aquilo que Deus faz por você, é graça. Tiago vai dizer assim, mas é impossível um salvo não produzir. Eu sou salvo pela graça de Deus, ninguém arranca isso de mim, mas é impossível alguém que é salvo não colocar sua fé em movimento. Uma fé que me deixa parado, estático. Por isso que Tiago diz, a fé sem obras é morta. O que nós estamos produzindo? Nós estamos no meio do ano. E aprove ao Senhor, no meio do ano, completamos 27 anos. Aniversário da igreja, no meio do ano. Um momento de refletirmos. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva da sua vida como igreja.
O que você produziu de fruto para o reino de Deus nesta localidade? O que eu produzi? O que você produziu de fruto até aqui? Pastor, eu vim para a igreja, participei de todas as ceias. Ok, maravilha, continue participando. Mas fruto concreto, o que você produziu para o reino de Deus até aqui, até este meio do ano? A fé sem obras é morta. Não vai adiantar de nada todo aquele meu ritual de participar das atividades, se eu não produzo frutos dignos do reino de Deus. Se a minha fé não está em movimento, se a minha fé está parada, estática, sem produzir absolutamente nada, e eu estou contente, satisfeito, acomodado do jeito que eu estou. Como é que eu estou? Fazendo nada, produzindo nada. Eu continuo sentado no meu banco, sem ninguém me incomodando. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para poder ser produzida, mas eu continuo parado, estático, sem me mover, e torcendo para aqueles que estão fazendo der errado, para que eu possa dizer: está vendo? Bem feito. Fé sem obras é morta. E aí Jesus vai dizer no versículo 4, ok, se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir frutos. Mas se eu não produzo fruto, é sinônimo de que eu não permaneço em Cristo. Eu tenho apenas o meu nome no hall de membros, mas eu ainda não tenho a convicção que o meu nome está cravado no coração de Jesus. Apenas está no hall de membros. Eu apenas presto os meus sacrifícios. Mas isso não contribui nada para aquilo que eu sou. A fé sem obras é morta. E aí eu fico na minha passividade, eu não produzo nada, ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém, mas aí eu critico todo mundo. E Jesus está dizendo: você não permaneceu em mim. Porque quando permanecemos em Cristo, nós produzimos frutos. Não tem como separar isso. Pode não ser o fruto que eu gostaria que tivesse, mas a gente produz alguma coisa, porque permanecemos nele. Então nós passamos a ser pessoas proativas, e servir a Deus nunca vai ser um peso para a gente. Então, se você está sentindo muito pesado por servir a Deus, você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, e aí vai pesar mesmo, porque você sempre vai estar produzindo algo para que você seja engrandecido. Mas quando a gente serve a Deus, isso não é peso. Isso é um privilégio, é um prazer, poder estar nas mãos de Deus, ser usado por Ele, e ver as coisas acontecendo de acordo com a vontade dEle. E isso é ser um cristão proativo. O cristão proativo, ele se coloca nas mãos do Senhor, como o profeta Isaías, quando Deus pergunta para ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eu sou limitado demais. Eu não tenho todos os recursos, mas o Senhor é a fonte de todos os recursos. Em Ti eu vou conseguir produzir. Em Ti eu vou conseguir fazer. Eu sou limitado, mas eu me coloco nas Tuas mãos. Uma outra coisa que esse texto vai falar, e também um dos mais lindos dele, versículo de número 7, ele vai dizer assim, olha o que Jesus vai dizer aqui, gente. Jesus vai dizer assim: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Você prestou atenção nisso, cara? Você ouviu isso que Jesus... Foi Jesus quem falou. Geralmente, nós focamos apenas na última frase. Pedireis o que quiseres, e será concedido. E aí a gente começa a pensar, mas eu oro, peço aquilo que está no meu coração, e às vezes não sai dessa forma. Mas a Bíblia diz que eu vou pedir o que eu quiser e vai ser concedido. Mas se a gente for para o início, ele vai dizer: se vocês permanecerem em mim
E não só isso, ele começa com a conjunção coordenativa adversativa e no meio ele coloca uma conjunção coordenativa aditiva. E ele coloca assim: mas se vocês permanecerem em mim, e aí a conjunção coordenativa, e é um acréscimo, é uma adição, e minhas palavras permanecerem em vocês, então, quando vocês estiverem pedindo alguma coisa a Deus, Deus vai fazer. Mas eu preciso permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim. O que Jesus estava querendo dizer com isso, que eu acredito? Que quando nós permanecemos em Cristo, e vale a pena permanecer em Cristo, porque nele nós conseguimos acreditar nos nossos sonhos. Eu acredito verdadeiramente que Jesus estava querendo colocar sonhos no coração dos discípulos. Se você vê os evangelhos e olhar para a história dos discípulos de Jesus, todos eles estavam frustrados. Frustrados porque eles não viam a luz no fim do túnel. Frustrados porque eles não viam absolutamente nada acontecendo. E na cabeça deles, eles iriam permanecer sob o jugo romano para sempre. Porque quanto mais eles lutavam contra, mais as coisas ficaram complicadas. E de repente aparece Jesus. De repente aparece alguém que acredita neles. De repente aparece alguém que olha para eles com um olhar de ser humano, com um olhar de amor, os vê como gente, não como escória da sociedade, como o Império Romano via e até como a religião da época via. Mas Jesus olha para eles e, além de colocar esperança no coração deles, renova a sua fé e renova os seus sonhos. Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, vocês continuarão com essa capacidade de sonhar, vocês terão condições de sonhar. E qual é o sonho? O sonho é que tudo que você pedir a Deus, Ele vai fazer, com vista à realização do seu sonho, com vista com a realização da sua visão, a renovação da sua esperança. Você vai olhar para o futuro agora e não vai ter mais medo do futuro. Você vai olhar para o amanhã e esse amanhã não vai trazer medo para você, porque você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, e vocês vão pedir o que quiser e eu vou fazer. E aí você vai olhar para frente e você vai olhar com otimismo. Você vai olhar para o seu futuro e você vai ter esperança. Você vai olhar para o seu futuro e não vai decretar que já está tudo determinado, tudo sacramentado, já tem um ponto final. Não mais isso, porque agora eu estou em vocês e vocês em mim. E agora vocês têm sonhos. Agora vocês podem planejar. Agora vocês podem definir a vida de vocês. Agora vocês podem traçar metas. Agora vocês podem viver. Agora vocês podem ter esperança, porque eu coloco sonhos no coração de vocês. É isso que eu acredito que Jesus queria dizer para os discípulos. Não são todas as orações que nós pedimos a Deus, que Deus vai responder a gente com sim, e já é fato, prática da nossa vida, nós já vemos isso. Mas só o fato de termos a oportunidade de pedir a Deus, só o fato de termos a oportunidade de ser ouvido por Deus, e só o fato de Deus ter coisas melhores para a nossa vida já alivia a dor do presente. Porque os discípulos estavam querendo, qual era a oração dos discípulos, gente? Que Jesus viesse, que Jesus subisse ao trono, que Jesus matasse o Império Romano, o imperador, e seja lá quem for, e assumisse e trouxesse de volta a glória de Israel. Essa é a oração dos discípulos. E o que foi que Jesus fez? Jesus disse para eles, antes disso, no versículo 14, isso aqui não é tudo que vocês têm. Vocês estão lutando por coisas que vão perecer. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Então, esse momento doloroso não há de se comparar com o futuro glorioso. Então, agora, vocês não vão limitar o sonho de vocês apenas aqui. Existem coisas além, que às vezes a gente não compreende, mas existem coisas além. E isso renova a minha esperança de continuar seguindo. Mesmo se ele responda com sim, ele responda com não,
eu continuo seguindo, porque agora eu estou cheio de esperança. Por isso que os discípulos morreram em prol da causa. É por isso que os discípulos se sacrificaram em prol da causa, porque eles tinham sonhos no coração deles. E quando permanecemos em Cristo, nós conseguimos renovar a nossa esperança com o nosso sonho. Eu quero concluir, para a gente participar da ceia, lendo com você e voltando com o versículo 5, que ele diz assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu queria encerrar a reflexão para a gente participar da ceia, que quando permanecemos em Cristo, aprendemos a depender exclusivamente dEle. Depender exclusivamente. Isso implica em depender, em confiar mais nele e menos em nós. Isso implica em que Ele é que está no comando da nossa vida. O que Jesus está dizendo é: discípulos, vão para casa agora, e agora durmam em paz, sabendo que agora eu estou com vocês. Porque se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Mas se vocês permanecerem em mim, vocês podem fazer tudo. Vão para casa agora e não deixe que os problemas tirem o seu sono, porque você permaneceu em mim. Vão para casa agora e não deixe que a angústia tome conta do seu coração, porque vocês permanecem em mim. Vão para casa agora e mesmo que seja uma segunda-feira, vocês vão olhar para a semana e vão ter esperança, vão ter forças, porque vocês permanecem em mim e eu vou conduzindo a história da vida de vocês. Sem mim, nada podeis fazer. Comigo, vocês podem fazer todas as coisas, porque vocês permanecem em mim. Sem mim, nada podeis fazer, mas com Cristo, podemos fazer tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria convidar você a ficar de pé, convidar o Ministério de Louvor para cá e convidar os